Nesse domingo eu quero trazer os principais números e os porquês desses resultados que o Santander acabou entregando nessa semana que passou, mas não somente isso, tá, gente? Eu quero trazer para vocês um pouquinho do que a gente pode esperar dos resultados dos demais bancos, como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e tal, até mesmo porque o que a gente tem visto, e como eu falei no último vídeo aqui do canal, os bancos como um todo, não somente eles, mas também Vale, Petrobras, são eles basicamente os responsáveis, os principais responsáveis por essas últimas altas que a gente teve na nossa bolsa de valores. A gente teve um fluxo gringo entrando bastante e eles acabam olhando muito para essas empresas em si. Então acho que vale a pena a gente bater um pouquinho nessa tecla do que a gente pode esperar para os bancos, né, pensando nos próximos resultados, porque está aberta definitivamente, né, a temporada de resultados, então, do quarto trimestre de 2021. Mas antes, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e não custa lembrar, né, gente? Vocês sabem que a Clear é parceira aqui do canal, você consegue negociar todos os seus ativos de renda variável, investir no tesouro, tudo isso com corretagem zero. O link tá na descrição, é só clicar aqui e abrir a conta de vocês, beleza? Bom, pessoal, vamos falar então sobre o Santander em si, né? Ele acabou entregando então um resultado que foi aquém do que o mercado esperava. No dia que ele anunciou o seu resultado, ele chegou a cair mais de 3%, mas ainda assim eu não fico tão pessimista com esse resultado, porque eu acho que nós tivemos alguns avanços consideráveis, né? É claro que depende muito de como a gente vai fazer essa comparação, mas como vocês estão vendo nesta imagem aqui, o que a gente pode ver? Que o resultado, né, o lucro líquido do banco foi de 16,3 bilhões de reais, isso em 2021. Isso foi um avanço de 7% em relação a 2020, só que o ponto que a gente tem que ressaltar aqui é que justamente quando a gente utiliza o ano de 2020 como comparação, nós sabemos que o ano de 2020 foi relativamente complicado, nós tivemos as linhas de PDD, a inadimplência subindo bastante, um impacto muito grande porque tinham muitas agências fechadas por conta da pandemia. Então essa comparação nós temos que entender que são em momentos diferentes. Quando a gente olha trimestre a trimestre, o que a gente acabou vendo foi justamente um recuo de mais de 10% em relação ao terceiro trimestre de 2021. E eu acho que esse foi o ponto que acabou preocupando muito os investidores, porque o que a gente estava vendo era uma forte recuperação da indústria, né, de bancos, dos bancos melhorando as suas linhas de crédito, expandindo as suas carteiras, apesar de que eles continuam fazendo isso, eu vou mostrar isso para vocês, mas a ideia é que eles continuassem nesse ano de 2022 a se recuperar e superar os seus números, então, até mesmo antes de 2020, pré-pandemia. E aí, essa quebra aí no meio, com esse pequeno recuo trimestre a trimestre, acaba preocupando um pouco. Mas a gente precisa entender que dentro de todo esse resultado, eu ainda assim enxerguei alguns pontos muito positivos e que podem sim favorecer o banco, principalmente no longo prazo e principalmente quebrar alguns paradigmas que algumas pessoas estão acreditando ou ainda acreditam, né? Eu acho que, na verdade, sim, os bancos digitais, eles vieram muito forte, eu acho que eles estão batendo cada vez mais de frente com os bancões, vamos dizer assim, mas não quer dizer que os bancões vão acabar. Eu acho que essa outra imagem aqui representa muito bem isso. O Santander, ele cresceu a sua base de clientes de forma bem considerável somente no ano de 2021, né? Considerando ano após ano, né, 2020 e 2021, a gente teve um crescimento de mais de 5 milhões de clientes nessa base de clientes, né? Então isso quer dizer que as pessoas ainda estão procurando os bancões. Cabe ressaltar que cada vez mais essas pessoas que estão chegando nos bancões, né, elas estão vindo por meios digitais, então não necessariamente é aquele cliente que ainda depende de uma agência ou que vai em alguma agência. Eu mesma não sou mais esse tipo de cliente, faz muito tempo que eu não piso em uma agência de banco, eu faço tudo remotamente, pelo app, internet banking, etc e tal, e cada vez mais esse perfil dos bancos tem sido mudado, né? Claro que é muito importante a gente entender qual é o perfil desses clientes. Então, o que a gente vê é que teve um crescimento muito grande na base de clientes, mas muitos desses, talvez eles ainda não utilizam de forma ostensiva, vamos dizer assim, os serviços do banco. A maior parte dos clientes ainda tem aí, como vocês podem ver, até 2 produtos, que muitas vezes pode ser, então, a conta corrente com um cheque especial, um cartão de crédito, que eu acho que é o mais básico, né? E o próprio Santander, ele também acaba oferecendo cartões ali que você vai ter anuidade zerada, você tem contas ali que também não vão te cobrar nada, então eles estão meio que se mexendo, claro que de uma maneira muito devagar, perto do que os bancos digitais conseguem fazer, mas de qualquer maneira eles conseguem aí
tentar se manter, de certa forma, um pouco competitivos. Tem muita gente que ainda mantém conta nos bancões, mas também acaba tendo conta no digital. Não sei se em algum momento a gente vai virar essa chave e vai ficar só no digital, mas o que a gente vê é que cada vez mais os bancões, eles estão realmente tentando reduzir algumas estruturas para tentar diminuir o custo e focar cada vez mais no digital. É o que o Santander e os outros bancos também estão fazendo, né? Mas beleza, gente. Passamos por esse ponto positivo, agora eu quero trazer um outro ponto que ficou, enfim, chamou um pouco mais de atenção, que é a própria questão da inadimplência do banco, né? Então, em 2020, nós vimos ali algumas provisões crescerem bastante pelos bancos, né? Justamente pelo momento de pandemia. Depois do início de 2021, isso deu uma certa trégua, mas um ponto muito importante foi que muitas das dívidas que foram feitas, né, lá em 2020, no início de 2021, foram renegociadas e empurradas mais para frente. E uma hora ou outra, toda essa conta ela tem que começar a ser paga e já está sendo paga. E aí a gente começa a ver aí um certo reflexo nesses níveis de inadimplência que não estão nada exorbitantes, não é nada de tipo, meu Deus, é o fim do mundo, mas que cresceram. Como vocês podem ver nesta imagem aqui, basicamente a inadimplência do banco no quarto trimestre de 2021 subiu 0,2 pontos percentuais, ficando em 2,7%, né? Isso em relação ao terceiro trimestre de 2021. E quando a gente compara com o quarto trimestre de 2020, então a gente viu ele subindo aí 0,6 pontos percentuais. Então isso acaba chamando um pouquinho de atenção, até mesmo porque isso tende a aumentar também as despesas com o PDD, né, que são as provisões para devedores duvidosos. A gente já vai falar um pouquinho disso mais adiante, mas eu acho que isso também acabou preocupando e ficando aquém do que o mercado esperava. Mas beleza, gente, eu acho que esses foram os principais números que vale a gente destacar do Santander, mas um ponto também que eu acho que é muito relevante para o investidor que investe em bancos, né? Pelo menos acho que é um dos motivos que muitos acabam investindo em bancos, é justamente por conta dos proventos, né? Dos JCPs, dos dividendos. Por mais que a gente saiba que tudo isso desconta do valor da ação em si, muitas pessoas que pensam em reinvestir, fazer os juros compostos ou ter aquela renda todo mês, né, pingando na conta, acabam olhando para esse tipo de estratégia. No caso de Santander, ele anunciou aí mais de 3 bilhões de dividendos, né? Então, e JCPs também, né? Que serão pagos a partir do dia 4 de março. Cabe ressaltar, né? Que quem vai ter direito a esses JCPs e esses dividendos são todos os investidores que tiverem posição acionária até o dia 10 de fevereiro. No dia 11, as ações já vão negociar ex-dividendos, né? Então, vale a pena, se você é investidor, ficar de olho, porque vai ter pingadinho, então, do Santander. E o que a gente vê, então, é o Santander também crescendo na questão do seu dividend yield, né? Podendo ficar aí em 8,8% ou até mais, conforme os próximos anúncios de dividendos e proventos que podem vir com os próximos resultados também. Então, basicamente, gente, só pra gente destacar o que nós tivemos de pontos positivos do Santander. Primeiro, eu acho que a gente teve, então, uma receita maior ali do banco, lucro líquido maior em relação a 2020. Claro que foi muito pelo volume de clientes que acabou crescendo bastante, e tudo isso impactou no quê? Melhora com a renda do spread de juros, então a gente teve esse aumento agora da nossa taxa Selic, né, que foi de 9,25 para 10,75. Tudo isso favorece os bancos porque eles conseguem spreadar melhor a taxa de juros, né, do quanto eles emprestam e do quanto eles acabam tomando, né, de quem vai investir com eles. Então eles conseguiram melhorar a receita nesse quesito, né? Claro que também teve um crescimento com a receita, né, de serviços bancários e tarifas, muito por conta também do que eu falei para vocês, o aumento na base de clientes, então esse crescimento ficou em quase 14%. E um outro terceiro ponto é justamente isso que eu tô falando até agora, né? 18% de crescimento na base de clientes. Então, muita gente estava preocupada, achando que os bancos eles cada vez mais iam enxugar porque as pessoas estavam migrando para o digital, mas não é o que os números estão nos contando. Eles estão mostrando pra gente uma história diferente. Agora, falando dos pontos negativos, e que eu acho que a gente tem que ficar de olho, não somente para o Santander, mas que isso acaba refletindo também nos outros bancos. E é aí que a gente começa a pensar, né, nos seus concorrentes também. Teve esse aumento da inadimplência de 0,2%, né? Então ficou em 2,7% no quarto trimestre de 2021,
Consequentemente, como eu falei para vocês, isso muitas vezes impacta, né, nas despesas de PDD, da provisão de devedores duvidosos, e esse aumento foi então de 24,5%. E também quando a gente fala, né, do Santander frente aos seus concorrentes, a questão de Santander mesmo, a gente começa a olhar até mesmo o valuation em si, claro, um valuation simples através de múltiplos, mas hoje ele é um dos que tem a maior relação, né, preço-lucro, ficando em 7,6 vezes aproximadamente. Ainda assim, é abaixo da média histórica dos últimos 3 anos, que chega aí a 11, 12 vezes relação preço-lucro, mas quando a gente compara com outros bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, ele acaba tendo aí um dos maiores valuations em si, quando a gente olha somente essa questão de múltiplos. Mas beleza, gente, dado todos esses principais números, o que a gente pode esperar então para os próximos bancos? Eu acho que o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é que mais ou menos quando a gente vê o primeiro resultado de um dos bancões, ele meio que se replica para os outros. Então eu acho que existem alguns pontos que a gente pode esperar. O aumento na inadimplência, né? Porque o momento que a gente está vivendo do país mesmo, economicamente, nós sabemos que não está mil maravilhas, nós não estamos nadando de braçada, então a gente pode ver esse índice de inadimplência subir. No ano passado, quando teve um recuo, basicamente os principais bancos recuaram mais ou menos na mesma proporção, então quando a gente fala do aumento da inadimplência, pode ser que boa parte deles também fique nessa casa aí dos 2,6%, 2,7%, por exemplo. E também o aumento, então, né, na provisão para devedores duvidosos. No caso do Santander, teve esse aumento aí de mais de 24%. Se a gente vê os outros bancos também aumentando a inadimplência, a gente pode ver essas despesas também crescendo, né? Consequentemente, eu acho que um outro ponto que a gente pode esperar para os bancos como um todo, eu acho que sim, são resultados sólidos no sentido de entregar bons lucros, talvez não com um crescimento que o mercado como um todo estava esperando. Os dividendos, eu acho que eles vão voltar a ser normalizados, porque eles estavam com aquela restrição do CMN, né, desde a pandemia. Em 2021 eles atualizaram para aumentar o percentual e agora essa distribuição volta basicamente ao normal. Então esse dividend yield de muitos bancos que foram enxugados devem voltar a subir, as distribuições devem ser normalizadas nesse ano de 2022, então a gente pode esperar talvez um retorno um pouco maior para os acionistas, pensando nessa questão dos proventos. Acho que também, falando de valuation, né, os bancos como um todo, eles seguem relativamente baratos, vamos dizer assim, né, em relação aos patamares que a gente viu eles negociarem, né, há 2, 3 anos atrás. Claro que não são aquelas ações que vão ser de crescimento rápido, porque são já empresas muito grandes, muito consolidadas, mas ainda conseguem crescer um pouquinho por ano. E quando a gente vê esse fluxo gringo entrando na nossa bolsa de valores, como eu mostrei para vocês no último vídeo, eles acabam dando preferência para essas empresas que já estão consolidadas na nossa bolsa de valores. Então Vale, Petrobras, bancões, eles ficam muito de olho e tudo isso pode dar aí um punch nas ações em si no nosso mercado nesse ano de 2022. Isso, claro, estamos falando dessas primeiras posições aí do primeiro semestre de 2022, porque quando se aproximar das eleições, tudo pode mudar, é extremamente imprevisível, não somente as eleições, né? Porque a gente já viu como foram as últimas eleições, que sempre tiveram alguns fatos aí muito inesperados que mudaram o rumo das eleições. Então, basicamente, tudo isso que a gente começa a enxergar, começa a esboçar, são algumas possibilidades para esses primeiros 6 meses de 2022, beleza? Bom, pessoal, acho que basicamente era tudo isso que eu queria trazer para vocês. Eu sigo, então, otimista, vamos dizer assim, com os bancos. Não acho que é o fim dos bancões, pelo menos não ainda, né? Eu acho que eles ainda estão conseguindo crescer em base de clientes, linhas de crédito também estão subindo bastante. Inadimplência, consequentemente, vai acabar subindo, mas eu acho que eles seguem entregando resultados consistentes. Para quem pensa em dividendos, podem ser uma boa pedida para 2022, então vale a pena a gente ficar de olho no setor como um todo. Mas agora eu quero saber de vocês, me contem aqui nos comentários se vocês têm algum dos bancões na carteira de vocês, Santander, Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, enfim, escreva nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.